Fala rapaziada, eu sou o Ikeda, você está no canal Escola Mangaka e hoje é um vídeo de react, exatamente. O PewDiePie, o antigo maior youtuber do mundo, né? Com mais de 110 milhões de inscritos, ele criou um vídeo muito interessante esses dias, há uma semana atrás, na verdade, falando tentei criar um mangá, né? Pra você que não conhece o PewDiePie, ele é um youtuber da gringa, muito famoso, obviamente, e o vídeo original está em inglês, né? Só que a gente vai estar vendo traduzido até para facilitar para todo mundo aqui. Onde ele, que você que não sabe, ele está morando no Japão, né? Tá praticando muita coisa diferente, de programação a desenho, né? Ele já postou vídeos mostrando a evolução dele no desenho e tudo mais. E agora, aparentemente, ele está tentando se aventurar no mangá. Olha só que interessante. Então a gente vai estar, para você que não sabe, eu sou editor de mangá pelo projeto do Ashton West e também desenho mangá, né? Então estarei olhando tanto pelo meu olhar de editor quanto pelo meu olhar de autor. E fazendo alguns comentários aqui envolvendo a questão do vídeo do PewDiePie, beleza? Vamos estar vendo esse videozinho completo juntos, né? Vamos começar aqui dando play e talvez vou pausando de vez em quando para fazer comentários adicionais ali. O vídeo vai estar dublado pela dublagem própria do YouTube, espero que não fique todo cagado. Vamos lá. Vou desenhar um mangá. Vou fazer. Quão difícil pode ser? Assim, a dublagem do YouTube é uma bosta, né, meu Deus? Isso é muito mais difícil do que eu pensava. O que eu fiz? Isso é loucura. Mas primeiro, eu preciso de materiais. E no Japão, sou muito mimado com eles. Cara, que ele tá com um filho lá, mano. Nossa, esse homem, ele vive o sonho de várias pessoas no mundo. Meu Deus do céu. Qual é a sua cor favorita, Ben? Primeiro, preciso pensar em uma história. O que felizmente já fiz. Percebi que preciso de um storyboard, senão isso vai ser impossível. Certo, certo. Deixa eu só ver aqui qual que é o termo que ele tá usando no inglês. I've already done. I realized I need a storyboard, otherwise this is gonna be impossible. Certo, certo. Eu achei que ia estar usando o Nemo, né? Já que provavelmente ele deve estar procurando... Opa, coloquei em japonês aqui, ele deve estar procurando por informações diretamente lá no Japão. Mas vamos continuar aqui. Eu preciso que isso vá pro papel. Então, hoje eu tô trabalhando no storyboard, o que acho que vai ser muito importante. E estou percebendo que terei que desenhar muito mais porque já são 9... Legal aqui ele tá usando basicamente de um Nemo, né? Só que um projeto para ele ver essas miniaturas de página. Aparentemente ele não tá trabalhando pensando em spread, né? Que é o conjunto de página da direita e da esquerda. Talvez ele esteja pensando mais de páginas individuais, embora esteja tudo em conjunto aqui, certo? Isso daqui é chamado de é como se fosse um template de storyboard, um template name para você ver tudo organizado mais pequenininho, né? Porque aí você consegue colocar várias informações nesse teste visual que você quer fazer nesse seu mangá, certo? Embora, aparentemente, não esteja sendo pensado como spread. Inclusive, tá com muita cena diferente aqui. 12, 13, isso não é. A história nem começou. Certo? Não vamos nos preocupar com escala agora. Para fazer melhor. Vamos reunir todas as coisas que quero falar e depois poderei cortar se eu achar necessário. Esse é o meu plano. Nunca escrevi uma história antes. De todas as coisas, essa acabou sendo a parte mais fácil. Sei por quê. Aqui está. Terminei o storyboard. Parte mais fácil. Sei por quê. Aqui. Certo. Ele tá botando muitas ideias ali, só que nem todas estão sendo definidas como páginas, sinceramente, pelo visto. A não ser que ele queira fazer uma página pra cada ilustração aqui, né? Vira quase que um artbook, assim, sinceramente. Aqui está. Terminei o storyboard. Concluído. Primeira versão pronta. Sem spoilers. Originalmente eu pensava em 14, mas agora isso parece mais com 50. Eu não sei dizer, eu não sei. 52, 54, mas parece super emocionante. Pra um primeiro mangá, né? É complicado a pessoa acabar querendo fazer tantas páginas. Né? Como ele parece que quer fazer algo bem mais... daquele estilo underground, com muito teste visual, né? Em que não tá exatamente com um segmento de páginas, mas sim de ilustrações, pensando no feeling de cada uma daquelas páginas. Tá muito no jeito que o agrada, né? Ele aparentemente não foi buscar até o momento nenhuma referência de pesquisa mesmo, de como que os mangakas acabam trabalhando lá no Japão. Acho que tem muita alma. A arte pode ser muito ruim, mas eu adoro a história. Como você pode ver, não vai ter nenhuma fala.
Não vai ter nenhum que diálogo, silencioso. porque eu prefiro assim. Acho que uma história simples, mas também queria deixar pro intérprete, sabe? Tipo, fazer parecer a sua história. Você pode fazer o que quiser com ela. Esse é o objetivo. Agora, acho que devo começar a desenhar honestamente. Tenho muito o que desenhar. Percebi muito rápido que esse projeto levaria muito tempo. Com tanta página assim, com certeza. Minha meta era terminar em um mês. E para manter essa meta, preciso começar a desenhar. Certo. Eu tinha 20 minutos. Tem que fazer valer a pena. Um ano morto. Não consigo apagar tudo isso. Tem que começar a desenhar. Tem que começar a desenhar. Temos 3 tipos diferentes de papel. Este é um pouco mais grosso. Se você não desenha, talvez pense não importa, mas importa, ok? Ok. Então vou fazer um teste verde, qual eu gosto mais e me comprometer apenas com esse. Talvez eu desenhe a mesma coisa. O preto não está transvindo bem para este Vai fazer tudo no tradicional, pelo visto, né? Certo. papel. Ao contrário deste papel, sinto que o preto está mais para preto. Então acho que preciso pesquisar como os artistas de mangá fazem isso. Muitas vezes a gente vê páginas no tradicional dos autores, e às vezes eles costumam fazer os retoques de preto depois no digital hoje em dia, né? Porque nem todo mundo hoje acaba usando o nanquim quando faz no tradicional, por incrível que pareça. E mesmo quem às vezes acaba usando páginas especiais para pintura, né, em Copic Maker da vida, acaba que a cor visualmente na folha, antes do escaneamento, pode parecer meio estranha. Só que depois com alguns retoques fica mais uniforme e tudo mais. Sinto que não estou tentando ser perfeccionista nem nada, mas acho que se eu pesquisar agora, vou me poupar de muitos problemas depois. E também não gosto do quão branco este papel é. Este é o papel que eu gosto. Mas também este papel está acabando rápido porque você o merece. Durante todo esse processo tive muitos colapsos mentais. Achei que isso seria divertido. Vou desenhar um pouco. Já estou ficando sem tempo. Estou começando a esboçar todas as coisas com um pouco mais de detalhes, mas percebo que quero isso aqui, logo depois percebo que prefiro isso ali. Então, estou apenas planejando agora. Ok, ele tá fazendo uma divisão agora das cenas, aparentemente, colocando realmente painéis, ou não? E já vou mudar tudo isso, mas preciso fazer isso funcionar. Vou consertar depois. Continuaremos. Isso é muito mais difícil do que eu pensava. Acho que é só acertar como pegar o fluxo de um lugar para o outro, fazer a transição e cronometrar. Isso daqui é uma coisa interessante. Muitos autores, eles pensam pelo olhar de filme, né? O olhar de segmento de cenas, e não pensando que o mangá, ele não é apenas um segmento de cenas, ele é um segmento de cenas transformado visualmente com a capacidade criativa que uma página de tamanho, geralmente B4 ou parecido, né, consegue estar tendo ali. Ou seja, ele é feito pensando em utilizar de planos, de figuras, de uma narrativa visual que faça com que a leitura, e para isso que o mangá ele evoluiu com as décadas, né, comercialmente falando, que ele passe com essas figuras e essa narrativa toda de uma forma a fazer com que os olhos do leitor transborde por toda a página, né? Mas aqui ele não está pensando exatamente nisso, porque aparentemente ele está fazendo algo muito no feeling, muito no lado de, pô, eu acho que o mangá é isso e eu vou tentar fazer isso, certo? Seria bacana se ele tivesse procurado, tem muito conteúdo lá no Japão sobre a criação de mangá, muito básico mesmo, que ele poderia ter buscado pra estar começando aqui. Mas também é legal, muito bacana ver alguém querendo fazer algo no feeling, apenas nessa emoção, né? As páginas. Mas era pra ser um menino, certo? Mas estou tão acostumado a desenhar adultos. Então, tenho que redesenhar toda vez que não parece uma criança. Tipo, agora ele está alto de repente. Eu só preciso... Acho que aqui ele tá falando sobre a questão do personagem não tá se mantendo, né? Da forma que deveria. Ele não tá conseguindo manter a coerência visual do personagem, que é algo muito comum pra quem tá começando a desenhar mangá. Entrar no clima. Preciso entrar E geralmente uma das maiores preocupações que eu vejo no clima sem desenhar. Opa, comecei aqui sem querer. Uma das maiores preocupações que eu vejo iniciante acaba tendo, né? Embora realmente seja muito coisa de quem tá começando. Geralmente as preocupações vão mudando com o tempo, conforme a pessoa vai conhecendo mais sobre o que é o lado técnico da criação de mangá. Pare de me perguntar. Tudo foi mais difícil do que eu pensava. Só desenhando linhas. Nunca tracei meus próprios esboços antes. E sei disso pelo meu estúdio de anime. Só traçar isso por si só já é uma habilidade. E eu estava falhando. Ele foi chamado pra participar ali em um estúdio de animação, né? Acho que foi do Mapa.
Muito legal, cara. Deve ser uma experiência bem legal. Miseravelmente. Também comprei os pincéis errados, comprei os de aquarela, o que me deixou muito mal. Esta página é provavelmente a mais divertida de se olhar, porque tem Ó, isso daqui é pensar em cena por cena, né? Como se fosse quase um storyboard de filme, sinceramente, que ele só tentou transbordar numa página de tamanho, né? O formato vertical ali. Que a página de mangá é um formato mais vertical, né? Comparando até com o tablet aqui. Ó. Isso aqui é um formato vertical com o maior comprimento vertical aqui, e o horizontal sendo menor nesse quesito. Geralmente, realmente acontece que o pessoal que tá começando, né? Só está querendo botar aquela ideia visual que tem de passagem de cena no papel, em vez de estar pensando o que qualifica um mangá ser mangá, né? Mas é comum o pessoal começar dessa maneira. muitos tons diferentes, mas a mistura deles é horrível. Horrível. Tipo, horrível. Não era nada do que eu Aparentemente ele não vai nem tentar usar retícula, vai ficar só no grayscale mesmo, no tom de cinza. queria. Acho que os pés na água parecem ótimos, mas estraguei tudo. E o céu deveria ser uniforme, mas parece apenas uma dessas coisas de pinceladas. Tipo, pincel ridicularizado. Basicamente é o que eu tô dizendo. Este pincel é idiota. Então posso refazer. Se tiver tempo, vou colocá-los na pilha. Se tiver tempo, quando terminar tudo. Por que tive que desenhar todos eles? Porque decidi que era uma boa ideia, hein? Hein? Não se preocupe, não é verdade. Eu e minha assistente vamos até a loja agora para comprar mais papel. Estou sem papel. E tem uma loja em Yokohama que vende esse tipo de coisa. Vou procurar canetas tipo canetas cinzas. Por quê? Não quero que misture. Quero algo suave. Depois voltamos à loja de materiais de arte pela 500ª vez porque eu Esse cara, ele é rico e não é só de dinheiro, pelo amor de Deus. precisava de mais materiais porque eu... Certo, então eu trouxe tudo porque eles têm essa seleção de recortes. Tá, cara. Então espero conseguir combinar para conseguir exatamente o que preciso, basicamente. Olha pessoal, isso é cola. Isso também é cola. Você sabe, isso é cola. Também cola. Cola. Pode chamar de cola. Que isso? Patrocinador de hoje. O vídeo de hoje é patrocinado por Salive. Calma aí. E eu digo de flexíveis para se você acessar o vídeo, usar esses tons de sombreamento. Eu nunca tinha usado isso antes. E, claro, foi muito mais difícil do que eu pensava. Porque eu vou fazer um teste. Então, estou cortando. Não é muito satisfatório cortar, não vou mentir. Ele comprou retícula. Ok, só por enquanto faremos isso aqui. Nossa, cara. Assim, Uau! olha toda a área que ficou aqui em cima. Que poderia... Ele poderia ter cortado um pouco mais aqui pra cima, né? Mas aqui meio que pode virar um desperdício depois. Mas enfim, nossa, eu fico meio com uma gastura de ver essas aplicações sendo feitas no tradicional. Deve ser mó legal, mas enfim, né? Às vezes o pessoal desperdiça demais. Uau! Ok, bem. E então você deve apenas... ele simplesmente se fixa. Isso é realmente muito satisfatório. E você não consegue ver nada. Certo, agora você pode... Isso é bem legal, na verdade. Tem que ter certeza de que não vai formar bolhas. Isso é só um teste, não vou ficar com ele. Isso é bem interessante. Não estou adiando. Mas em algum momento eu entendi. Eu finalmente estava gostando desse processo, só gostando de desenhar. Certo, então o progresso até agora. Essa será a capa. Esse é o nome dela, vou chamá-la de Vaca. Então vai ser tipo uma montanha, então meio que dá um zoom no menino. Vamos dar essa... Não gosto muito disso, mas vamos nessa. Ok. Então ele vai subir Olha que interessante. essa... Ó, essa página aparentemente ela tá, né, com uma divisão bem no meio. Ele não tá usando calhas, ele só tá fazendo uma divisão com a linha mesmo, né? Entra muito no que eu comentei mais cedo, que é o que a pessoa acha que é mangá, né? Claro, tecnicamente qualquer um pode aparecer aqui e falar, mangá é quadrinho, então a pessoa faz o quadrinho do jeito que ela quiser. Mas o mangá em si, ele passou por décadas de transformação devido ao lance comercial dele. De que sempre os autores vão tentar vender, né, e por querer vender, eles vão querer concentrar a atenção do leitor o máximo possível. Por isso é desenvolvido técnicas para que
visualmente e com a narrativa em si, seja capaz de estar fisgando essa atenção do leitor e fazer com que o objetivo de todo mangá, né, que é de o leitor começar no primeiro quadro da primeira página e que vá até o último quadro da última página, certo? E todo visual ele é pensado desta maneira. Só que aqui entra novamente nesse lado que eu comentei que é bem mais parecido até com meio underground. O pessoal, eu vou fazer do jeito que eu quero e tudo mais. Mas você consegue, quem assiste aqui o canal sabe de muitas coisas que são um certo problema quando a gente acaba comparando com o lado mais técnico do mangá realmente. Desde hierarquia de informações, o que vai chamar mais atenção, o que vai chamar menos atenção, até mesmo coisas mais simples, como que será a virada de página, qual que é a preparação de virada, né? Isso aqui não cria um hiki, né? Esse gancho para virada de página, não tem nenhum elemento que chame a atenção, né? O mangá é muito feito, novamente, pela concentração da atenção, pelo acúmulo de tensão visual, de todas essas coisas que, obviamente, já tem vídeo aqui no canal, para depois você poder dar uma olhada. Não gosto muito disso, mas vamos nessa. Então ele vai subir, vai ter um espaço para respirar, Ali meio... era 4 quadros iguais, Vamos nessa. de tamanhos iguais, né? Olha aqui, ó. Tamanhos iguais, com meio que uma cruz aqui no meio, né? Ou seja, se tudo tá de um tamanho parecido, meio que nada vai ter um tamanho definido, né? Nenhum vai ter, perdão, tamanho não, nenhum vai ter um destaque definido. Meio que vira tudo igual nesse quesito. Então E ele até vai meio complicado pra leitura, sinceramente. subir, vai ter um espaço para respirar, meio silencioso. Então, bom. Que é isso? Grande revelação do tigre. Olha, ele tentou fazer um kakimoji aqui, certo? Kakimoji, pra quem não sabe, é uma onomatopeia. Por que eu falo entre aspas a onomatopeia, né? Porque o kaki da palavra, né? Kaki vem de desenhar, né? Você vai ilustrar, é uma forma gráfica. Não exatamente é apenas para representação, mas é para fazer parte do desenho, né? Aqui ele fez uma grafia, né? Ele fez em katakana, foi um gao, né? Gao, como se fosse um rar, né? De um tigre ali. E esse gao, ele tá numa escrita, né? Foi quase como uma escrita mesmo, que nem você acaba vendo muitas vezes quando você vai digitar usando o teclado mesmo em japonês, em vez de estar sendo estilizada visualmente, né? O kakimoji ele costuma ter essa estilização, ser utilizado para definição de contraste, para definição de pontos de importância ali na página, ou até mesmo na spread, ou em um quadro mesmo que seja, né? Definir a atenção em algum canto, definir planos de elementos, enfim. E ele não representa apenas som pelo som em si. Ele pode apresentar um conceito de som que às vezes nem existe, né? O dom que o pessoal vê em One Piece, né? Dom, para impacto, não é exatamente um som real. É um som imaginário, né? Para representar isso daqui tem impacto, né? O Doki Doki do coração batendo, né? Não é apenas para representar o toque do coração, porque às vezes o toque do coração, o pessoal no japonês faz um do, né? Então por que existe o Doki Doki? É para passar esse lado mais emotivo também, né? O kakimoji, ele vai muito além do som natural, ele vem muito também de sons imaginários nesse quesito. É uma coisa que o pessoal lá no Japão entende muito mais porque já convive com isso há mais tempo. Aqui a gente tem que se habituar a esse conceito muitas vezes, né? Mas tá, essa spread essa página, perdão, tô achando até que bem interessante, né? Eu acho um pouco complicado que como ele não tá pensando em spread os elementos, ele também não tá pensando em como que ele vai coordenar as viradas de página, acaba que pode se perder o impacto um pouco visualmente falando, né? As coisas ainda estão muito planas nesse quesito. Se fosse, por exemplo, um mangaka profissional, ele buscaria criar essas imagens, cada um desses quadros, a compor visualmente para valorizar um pouco mais o espaçamento, como que o olho do leitor vai ser guiado, né? Por exemplo, não tem um elemento que está exatamente guiando para o próximo quadro aqui, a partir desse quadro de cima, né? Se só houvesse uma curvatura melhor, às vezes do bicho, se ele tivesse uma pose um pouco mais diferente, poderia se guiar os olhos de uma maneira muito melhor. O próprio kakimoji, ele poderia ser usado para isso, né? Então, diversas formas de você utilizar visualmente dos elementos criativos visuais ali da página, ou da spread em si, para estar guiando os olhos do leitor. Tigre rosa na cara dele. De novo, cara, é tipo, uau. E isso é tudo que eu tenho até agora. Tudo bem, mais um dia hoje. Minha meta é terminar o rascunho. Acho que tô na metade, 2/3. Terço. Não vou terminar o rascunho hoje, um rascunho. Vou ter que trabalhar duro, não pensa de...
Só voltar aqui, eu quero ver se ele tá usando sketch ou draft, né, pra o rascunho. So I'm gonna finish the draft today, or a rough draft. Ah, ok, draft, ok. Então realmente é questão do rascunho visual ali. Eu não consigo confiar muito na dublagem brasileira aqui, do português, perdão. Cunho. Vou ter que trabalhar duro, não pensa demais. Eu rio porque sempre faço isso. O único texto da história é em japonês. Portanto, é um mangá oficial. Vocês, nerds semânticos, podem esperar. Olha É só. O mangá oficial só é em japonês, PewDiePie, é isso mesmo? feito no Japão e está em japonês. Na verdade, eu realmente gosto da história. Posso curtir minha própria história. Acho que é ótima. Estou muito feliz com o resultado. Mal posso esperar pra vocês lerem, mas preciso acertar o final. O final está um pouco fraco agora. É tão divertido. É como um mangá, mas não é realmente o tipo de mangá clichê. Então acho que vai ser divertido. Até porque entra um pouco nesse parâmetro de parecer mais underground, né? Eu espero que o PewDiePie, eu não sei se durante o resto do vídeo ele vai estar estudando um pouco mais sobre o mangá, mas eu espero que ele busque um pouco mais do lado técnico, né? Porque o lado técnico é riquíssimo, principalmente no Japão, onde ele tá. Esse conteúdo pra caramba, tanto em japonês quanto hoje, até mesmo fora do Japão em inglês, né? De qualquer forma, vamos continuar nos esforçando. Esse é um cara forte. Estou sem papel. O que eu fiz? Tenho muito trabalho pra fazer. Loucura. Vou pintar tudo isso, ó. O que eu tava pensando? Não vou nem terminar isso. Acho que pintar aquele aqui de ink, né? Ink de finalizar a arte. Ai, meu Não de pintar em si, né? Não é pra ser um mangá pintado. Deus. Porque fiz tantas páginas, não quis que parar. Agora eu vou pagar o preço. Todo autor, ele se arrepende de fazer tanta página. Impressionante. Isso não é bom. Ah, estou falando muito alto? Tô falando muito alto? Já faz uma semana e meia, talvez 2 semanas. Então, spoilers, não terminei a tempo. Não importa pra você, mas tinha a meta de postar esse mês. Vai dar certo. Ainda nem terminei o rascunho. Estou trabalhando nisso. Tipo, preciso desenhar isso. E essa página parece muito vazia. Ainda tem trabalho a fazer. Espero que pintar seja moleza. Sei que não é o caso, mas ainda tenho esperança, tá? Vou passar voando pela pintura. Não vai ser problema. Mas sim, apesar da crença popular de que toda vez que eu faço algo, eu não tenho tempo infinito. Certo, eu tenho outras coisas que preciso trabalhar em outros projetos, mas eu estou animado com isso e ansioso para terminar isso. Ansioso. Eu sinto que nunca vou ser um mangaka, porque isso é um trabalho muito difícil, cara. Com certeza. Eu pensei que eu estaria desenhando, tipo, desenhar. Não é tão divertido desenhar. É como se não fosse relaxante. Eu pareço relaxado? Não. Certo, relaxar. Vou relaxar e terminar isso. Passei o dia todo desenhando e mal fiz progresso. A tinta está me matando. Porque toda vez que eu faço algo Venha para o digital, eu PewDiePie. tenho que fazer mais. É como, eu não vou desenhar digitalmente. Vou desenhar com tinta. Não, eu não vou fazer 14 páginas. Vou fazer 30 bilhões de páginas, na verdade. Então essa vai ser a capa. Eu ainda não passei a tinta. Depois temos o primeiro painel. Pessoalmente, eu só gosto da ideia de você criar uma capa logo de início quando você quer testar conceito que vai ser meio que o guia pra você criar a sua história. Geralmente eu gosto mais da ideia de você criar a capa depois que você já tem isso montado. Mas enfim, cada um acaba trabalhando de um jeito que melhor servir nesse caso. Não gosto muito da ideia de criar capa definitiva. A não ser que seja uma capa conceito, depois podendo ser alterada. Que eu acho que ficou muito legal você ouvir. Até porque quando você tá fazendo uma capa e às vezes você bota um personagem, você tá fazendo aquele personagem no período inicial da sua produção, né? Ele não vai estar necessariamente da melhor maneira possível. Às vezes você só vai ter ele da melhor maneira, exatamente da melhor maneira, quando você já desenhou ele 100 vezes em um único capítulo. Ele, então ele pensa, acho que ele precisa de mais detalhes. Talvez eu faça cinza. Ele começou, se essa daqui foi a primeira página, ele começou esse quadro de cima aqui,
É um establishing shot, né? Um quadro de estabelecer o local. Depois ele começa a estabelecer sobre quem que se trata a história. Ao meu ver, ele poderia fazer uma apresentação um pouco mais gradual desse personagem. Como é padrão em muitas vezes, pra gerar essa curiosidade do leitor. Mostrar uma mão, aí depois mostra um outro elemento como o ombro, o pé, enfim. Até começar a mostrar o cabelo, o rosto em si, né? O corpo inteiro de uma apresentação visual que chama atenção, né? Se a gente para até pra pensar, vamos pegar aqui, ó. Pegar um exemplo. Deixa eu abrir o site aqui do Manga Plus e vou pegar o próprio mangá de Kinatos Magic, né? Quando a gente pensa em apresentação de personagem, eu vou pegar Kinatos Magic, que ele é um feijão com arroz muito bem feito, né? A apresentação do protagonista, né? Olha, eu tô na frente aqui, como é? Ó, aqui, cadê? Isso. Olha como essa apresentação, ela dá um grande destaque ao personagem. Olha a garota, que ela é uma personagem de suporte pra ele ali. Olha o quão grande depois a apresentação na próxima spread, né? Pra dar razão a ela ser um personagem importante nesse capítulo. Enfim, você vê que existem formas, padrões, né? Clichês, assim, visuais, mas que funcionam, né? É clichê porque funciona nesse quesito. Vamos continuar aqui. Eu ainda não usei nenhuma escala de cinza. Eu sei. Então olhe pra ali. Ele vai fazer escala de cinza mesmo? Achei que era retículo. Ele é todo alto e tal. Eu não posso consertar isso, então isso é incrível. Então ele vai passar. Isso vai ficar legal com uma escala de cinza também, eu acho. Eu só tenho essa caneta que é 0,3. É uma ótima caneta. Mas se eu quiser fazer... Se você vai fazendo tradicional, o PewDiePie, você tem que... Bota uma bico de pena. Vai ficar tudo cagado, mas... ao menos bico de pena é mais raiz, né? detalhes em um rosto é muito difícil. Não olhe muito de perto. Eu tenho essa caneta mangaka, mas eu não estou usando isso. Ela não desenha quando eu quero que ela desenhe. Eu estou tentando. Não sai nada. Ah! Ok, então eu queria mostrar a vocês o que eu acabei usando. Esse acabou sendo meu papel favorito, se importa pra qualquer um. Tamanho B5, certo? Eu acabei usando. É um tamanho padrão de envio lá no Japão também. Esse certo. 135 quilos, sheets, ok. A4, beleza. Tamanho padrão mesmo usado pra mangás lá. Aparentemente não vem com... Tem muito papel lá no Japão que ele já vem com as linhas definidas pro pessoal que quer fazer mangá, né? Se a gente ler aqui, ó, ele é usado muito, esse B5 é usado muito pra impressão de doujinshis, né? Então o pessoal, na verdade, eles produzem, quando vai numa Comic Cat da vida, nesse formato aqui, né? Comic Cat, pra você que não sabe, é um grande evento lá no Japão, onde muita pessoa, muito autor vende de maneira independente suas obras ali, né? E esse daí é o tamanho padrão. Aqui eu tô sem doujinshi aqui em casa agora pra mostrar, né? Mas é um tamanho mais ou menos assim. É bem grande. Comparado a mangás tradicionais, né? Os tankobons tradicionais, volumes impressos tradicionais que você conhece, é um tamanho bem grande. É bem maior nesse quesito. acabou sendo meu papel favorito, se importa pra qualquer um. Pra desenhar eu uso esta caneta. Tão barata e tão boa, e eu a adoro. Ela tem um O Japão tem muito material da hora de desenho, caraca. peso bom. 0,3. Muito boa. Você precisa de uma borracha, obviamente. Então, eu só A borracha mono, acho que ela parece muito em Bakuman também, né? Pra você que já viu Bakuman. uso essas três. Eu provavelmente poderia usar mais uma. São 0,03, 0,100 no chão. Linhas super finas, minhas linhas médias e minhas linhas... É legal que aqui ele tá pensando em diferença de linhas. Como o mangá ele é alto contraste, muito presente em todas as páginas, ele funciona com contraste em todos os âmbitos. Não apenas no desenho em si, mas até mesmo em hierarquia de informações, né? E informação pode ser tanto texto, desenho, né? Fundo, diferença de planos, tudo isso acaba impactando, né? Tamanho de coisas. E quando você tem essa definição de variação de linhas, assim, claro, com uma de pen da vida, seria muito mais fácil você fazer essas variações. Mas funciona muito melhor pra você definir o que deve ser o foco visual, né? Legal que ele tá pensando nisso, talvez ele não esteja pensando por esse lado que eu tô comentando, né? Mas ele já queira estar usando essas definições. É uma coisa muito útil mesmo, que pode ser bacana no futuro pra ele como autor. grossas. Então, o rei deste mangá que provavelmente salvou todo este projeto é esta caneta.
Fazer uma brush pen, né? A tinta está dentro dela e ela é macia? Então, basicamente, você espreme a tinta dobrando-a. Não sei se você consegue ver, mas basicamente você consegue ver. O que é ótimo sobre esta caneta é que ela é muito barata e eu não preciso mergulhar na tinta o tempo todo e posso desenhar linhas muito finas. Finas. E então você pode progredir Legal. e pressionar com mais força. E então, boom, você tem linhas grossas. Super versátil. Laire. Esta coisa salvou minha vida. Eu amo essa caneta, então, muito. Eu vi mestres usarem essas canetas também, elas são tão legais e inspiradoras. Então eu adoro isso. Essas são minhas cabras, basicamente. Então, é claro, eu uso o toner líder Cabras. É Gold, traduzido de Gold. e depois uso essas duas ferramentas pra recortar pelo pó. E isso é pra prender, basicamente. Você só esfrega. Isso cobre quase 99%. Essas são minhas cabras, eu preciso delas. Então, eu estou aqui, estou pintando, estou borrifando, estou testando. Não sei se você consegue ver. Estou testando as camadas. Só um teste, estamos só testando. Estamos só relaxando. Não é Aquilo ali era Tony mesmo? Era retículo? Era alguma brush pen cinza que ele usou? estresse. Estou estressado? Estou com cara de estressado. Eu redesenhei esse aqui, acho que foi muito melhor. Uma página dupla, legal. Então, estou feliz. E percebi que É pra ser uma cena de destaque. Isso aqui é legal que ele fez uma cena, uma spread toda só pra essa cena. Isso aqui que é contraste que a gente tá falando. Se tudo é do mesmo tamanho, vai perdendo o impacto, né? Mas quando tem uma spread única ali, uma double page chamada só pra uma cena, pô, chama muito mais atenção. quero ficar feliz com o que estou fazendo. Não vou dizer assim, mas estou muito mais feliz com este. E decidi que o que vou tentar fazer é desenhar metade tinta. E só experimento. E depois vou pintar isso em cima daquele corretamente. Porque o que está acontecendo agora é que eu realmente não tenho um rascunho finalizado. Eu meio que fiz um rascunho pela metade. Tipo um esboço, sabe? E eu Ele tá criando muita coisa na hora, meu Deus do céu. percebi com a tinta, eu também percebi que tô falando demais e você não se importa, mas tipo, eu vou só experimentar. Eu sinto que tô... Ah, ele tá com um mangá de... É Blame? É Blame? Aparentemente é Blame? Ali no canto? Acho que é Blame. Se ele tá pegando Blame de referência pra cenário, é porque ele quer mesmo fazer bastante cenário maluco. Tô desenhando assim, tipo, ok, imagina seu papel. Isso não é divertido. Isso não é divertido pra mim. Tipo, eu tenho tanto medo de errar que não há criatividade, não há graça. Então vou desenhar 2 vezes e estragar. Geralmente é bacana que os autores eles pensem pelo lado de... Eu vou só jogar ideias lá fora nesses meus primeiros trabalhos, certo? Você é ruim no começo, é normal. Todo mundo é ruim no começo de alguma coisa. Então quanto mais fizer, mais rápido vai melhorar nesse quesito, né? Viver com essa insegurança acho que é um problema, sinceramente. É o primeiro de propósito, para que eu talvez encontre algo interessante sobre isso. Calma aí. Pausa mágica pra ir ao banheiro. Voltando aqui com a magia do corte rápido. Porque eu acho que muitos desses no começo são chatos e sem graça. Eu fiz esse desafio pra mim mesmo porque eu queria voltar a desenhar. Sinceramente, eu meio que me afastei um pouco. Estou mantendo a Bíblia ao meu lado enquanto desenho e tô apenas tipo, merda. Ué, tá traduzido? Cara, isso é muito doido. Pô, PewDiePie, você tá no Japão, cara. Vai ler Blame em japonês. Usa o Jisho do seu lado aí, pega um dicionário do seu lado. Eu nunca vou ser tão bom assim. Vamos parando com isso, certo? Não aceito como editor que o pessoal se autocritique dessa maneira, pelo amor de Deus. Esse é meu mangá favorito. Junji Ito escreveu. E eu li quando era adolescente, eu tinha uns 20 e poucos anos, e ele me surpreendeu. E então, recentemente, quando comecei a praticar desenho, eu tava procurando mangás diferentes pra copiar e desenhar, só por diversão. E encontrei esse chamado Ninjo no Kuni. E eu pensei, nossa, eu amo o estilo desse. Ningyo no Kuni. Ningyo é o que é? Kuni é de país, né? Mas Ningyo, tá? Não sei o que seria. Eu não cheguei a ler. Eu apenas desenhei. E então percebi, nossa, é de Tsutomu Nihei, mas ele acabou de reinventar seu estilo. Nossa, que coisa linda, velho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui.
Olha isso daqui, cara. Que lindo. Essa arte de Ningyo no Kuni. Cê é louco. Cê é louco. Quão insano é isso? Mesmo que o estilo dele seja tão diferente, eu ainda o amo. E eu não tinha ideia, tipo, nenhum preconceito. Isso é tão louco pra mim. Essa coisa toda é tão inspirada no estilo dele. Tipo, eu simplesmente o amo. Acho que ele é, tipo, minha maior inspiração com esse mangá. Talvez não a história, mas bem, sim. Os elementos da história também. Na verdade, ou a narrativa eu prefiro. Então, se não conferiu o trabalho dele, eu recomendo. Porque eu achei que isso era uma boa ideia. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. E eu quero refazer pelo menos 3. E eu não posso processar 95. Querer refazer as páginas depois de concluir algumas também é algo muito comum de vários autores iniciantes, né? Nossa, mas tá uma bosta. A pessoa melhorou. Só de praticar por algum tempo, ela já nota melhora muito rápido quando ela tá começando. Ela quer refazer a todo custo. Normal. 5% deles. Mas não pode cair nessa tentação. Meu último vídeo foi tão intenso. Mansama disse sim, era pra ser tipo um vídeo intermediário, então eu tenho tempo pra trabalhar neste vídeo. Não foi um vídeo intermediário, de forma alguma. Ele sugou tudo de mim Vou pular um pouco esse período aqui, que ele tá falando de um vídeo dele sobre programação. e voltasse, porque o caçador vai embora. E o garoto fica meio que, tipo, então o caçador vai ter a mesma. Aqui ele colocou uma calha, né? Mas aqui tem um problema que é, novamente, né? Ele fez uma cruz aqui que é pra ser eventos sequenciais, né? Quadros sequenciais dessa maneira. Só que quadros sequenciais tem aquele problema de que, como eu falei, né? Nada disso recebe exatamente um destaque. Quadro sequencial é muito comum de você acabar notando em quadrinhos ocidentais mesmo. Alguns autores japoneses eles usam, só que não é exatamente algo tão comum, né? Até porque nem todo mundo usa bem lá no Japão isso. Alguns poucos autores são famosos por acabarem usando quadros sequenciais aos montes, né? O próprio Fujimoto de Chainsaw Man, Fire Punch, né? Ele usa pra caramba. Só que é meio que uma marca registrada das obras dele lá, sinceramente. E até causa um certo problema quando o pessoal mais novo, amador, que tá começando lá no Japão a tentar criar mangá, eles acabam fazendo isso e enviam pra concursos, né? Eles pegam uma certa fama de... ele é o Fujimoto-like, né? Ele é um cara que tá tentando copiar o Fujimoto, é muito fã do Fujimoto. Isso é um pouco problema hoje em dia lá nas editoras japonesas. Emoção. Mas desenhar essa porcaria 6 vezes não é. Por que tem que colocar tantos detalhes aí? Posso? Não usei meu cérebro de jeito nenhum. Provavelmente redesenhei isso mais do que tudo e nem gostei, mas aqui estamos. Não é ótimo? Alguns estão ficando bem legais. Olha esse do aqui, né? Novamente, ele fez mais ou menos como que como que o ideograma aí, né? Como que esse katakana, ele é escrito mesmo. Ele não tentou estilizar, né, com a cena em si. Não tentou fazer nenhuma estilização. É uma pena. Geralmente é bacana você acabar pensando em estilizar o kakimoji que você vai desenhar ali, né? Porque, por exemplo, já que ele quer fazer algo com um certo angulação aqui, né? É interessante que o kakimoji, ele tem uma certa presença visual a também acompanhar os olhos do leitor. Ele só tá meio reto aqui. Fica meio chapado, estranho, né? É simples nesse quesito. Tipo, isso é bem legal. Legal que ele tá botando calha aqui. Antes naqueles names não tava. Após você estar se perguntando sobre o que diabos é a história, bem, espere pra ver. Espero que, como meu enquadramento ruim, alguém veja e diga sim. Olha que interessante. Aqui ele começou a fazer um certo acerto em alguns cantos aqui, ó. Essa calha tá um pouquinho mais grossa do que essa daqui, que tá vertical, né? Calhas horizontais, elas costumam ser mais grossas para fazer a separação de dangumi, né? Que são esses blocos. Isso aqui é um bloco, isso aqui é outro bloco, isso aqui é outro bloco, né? Mas você vê que ele não tá fazendo exatamente por noção, né? Porque essa calha aqui, ó, ela tá bem curtinha. Essa aqui tá um pouco maior, bem mais parecida com essa aqui, né? Então não é exatamente algo que ele tá planejando para fazer a separação de elementos. É algo mais que ele
Só fez assim porque é o feeling dele, né? Ele deixou as linhas fluírem pra baixo no final. Hum, Assim, a divisão de Dangumis, ela tem muito a ver quando você tá fazendo essa separação de blocos, é pra você projetar como que vai ser a leitura, né? Se ele queria fazer algo virado pra baixo, né, uma leitura pra baixo, seria interessante ele ter refeito esse layout de uma maneira a priorizar no sentido mais vertical em si, porque como ele fez essa separação, parece mais a leitura horizontal aqui, horizontal aqui, horizontal aqui, certo? Se fosse, tivesse uma linha mais reta, né, com uma separação que não tivesse esses pormenores aqui, ó. Se fosse algo mais retão, até diagonal, só que não houvesse esses breaks nessas quebras aqui, aí sim seria algo mais horizontal de leitura. Horizontal não, perdão, vertical de leitura. De cima pra baixo ali. Não, porque ele é preguiçoso, errou e não quer refazer isso. Não quero nem desenhar um quadro pra entrar, porque tem que fazer tudo de novo. Hein? Não tem uma régua idiota de verdade. Tem alguém que tá doente. Percebi isso agora. Então vou parar de fazer agora. Desculpe. Olá, estou em um carro. Estou entrando na fase em que estou quase terminando. Opa. Agora você está olhando para o volante. Estou entrando na fase de quase terminando e sinto que não estou feliz com o rumo que as coisas estão tomando. Normal. E sempre que isso acontece, não sei se vocês se identificam com isso, mas o meu cérebro simplesmente se fecha. Eles dizem, na verdade, eu não me importei de qualquer maneira, então vou desistir. Tanto faz. Mangá é criação contínua e longa, né? Então, a motivação ela é diferente de uma motivação para você fazer uma ilustração. Ilustração é muito mais rápido, geralmente. Por isso que a maioria das pessoas elas têm problema de lidar com produção de quadrinhos no geral. Demora, né? Nem todo mundo se mantém resiliente nesse quesito. O que eu queria que meu cérebro fizesse é apenas tipo, ei, estamos quase terminando? Apenas se concentre e faça o seu melhor. É como um mecanismo de enfrentamento que eu uso para poder olhar para trás e dizer, na verdade eu não me esforcei muito, então é por isso que deu uma merda. Estou ciente disso e estou sentindo isso, então espero conseguir superar isso. Basicamente é o que estou dizendo. Estou começando a sentir esperança. Tenho tantas páginas agora. Essa não está terminada. E essas não são pós-processadas ou algo assim. Vai ser uma história. Estou vendo agora. Contanto que eu não vejo o trabalho de mais ninguém, me sinto bem com isso. Tem senhas, obviamente, mas eu odeio essa página. Eu a redesenhei tantas vezes. Cavalos idiotas e estúpidos. Tenho que desenhar 3 cavalos. Tentar desenhar um cavalo, ok? Imagina como o Araki se sentiu desenhando o Jojo Parte 7. Eles são péssimos. Eu redesenhei essa também. Sinto que valeu a pena. Vou mostrar o mangá inteiro agora, mas na verdade tem mais trabalho a fazer, porque quero adicionar mais gradientes e coisas assim, porque acho que isso adiciona muita profundidade. Foco, fumaça é uma mágica. O mangá está pronto. Levei 3 meses Bora ver. em vez de 1, mas está pronto. Pra ser justo, o projeto ficou 3 vezes mais longo, então acho que me saí bem. Tenho essa ideia de que não posso fazer um mangá, certo? Tenho que desenhar por pelo menos 6 anos. Tenho que ser mestre em todos esses elementos diferentes. Péssima ideia. Péssima ideia. Se você quer criar mangás, não espere você estar bom no desenho. Mangá é algo que você vai evoluindo junto da sua criação de desenho em si. Por que isso, Ikeda? Por que isso? Se você for esperar você se tornar um mestre do desenho, você vai ter da mesma forma que aprender tudo do zero quando se trata de quadrinização, de você fazer a direção visual, de você... Cara, o mangaka, ele é o diretor, ele é o sonoplasta, ele é o figurinista, ele é o cara que cria ambiência de todo espaçamento, de todo lugar. Ele é quem faz a composição visual de tudo. O mangaka, ele é um cara multitarefas. Você não pode esperar. Pelo amor de Deus. Não espere até você virar um mestre do desenho.
Vá desenhando mais conforme você vai criando mais mangás. Nem que seja apenas names, storyboards, né? Não espere. É uma péssima ideia, uma pessimíssima ideia você ficar esperando anos. Não jogue fora seus anos sem desenhar mangá. Já começa a desenhar mangá agora, mesmo seu desenho sendo uma porcaria, beleza? Então posso desenhar mangá. É como um chefe de Não, sushi. não. Pelo amor de Deus. Você vai ser um ótimo ilustrador. Mas o ilustrador, ele pode ser um ótimo ilustrador, mas ele não necessariamente ele é um bom quadrinista. É totalmente diferente, são habilidades diferentes. A composição visual, a forma de pensar visualmente para agregar numa página, você consegue ver que cada quadro ele fez quase como se fosse uma ilustração diferente. Ela não se completa na própria página. Ela não se completa em um processo de spread em página da direita e página da esquerda. Certo. Tipo, ele só lavou arroz nos primeiros 10 anos. Também ouvi analogias como você não deve fazer coisas difíceis, porque se você for à academia e tentar levantar o peso mais pesado, não vai funcionar, certo? Você precisa trabalhar duro. Eu não faço isso. Lá ele. Se você quiser fazer uma analogia com a academia, sim, você vai à academia, levanta o peso mais pesado, você vai saber que isso não funciona imediatamente, ok? Esse é um ótimo feedback e você precisa tentar coisas para aprender. Você precisa Eu não tô indo na academia, mas eu tô praticando em casa. Deixar um vídeo aqui, deu usando barra na minha porta, vamos lá. Fica vendo essa coisa linda aqui que sou eu, né? Enfim, vamos passar. Passar pra próxima. Vamos lá! Meu Deus do céu! falhar para aprender e, de novo, eu sou o senhor fracassado, ok? Falho Não, você não é fracassado, cara. Pare com isso. Não atrele! Não se atrele a palavras negativas assim. constantemente. Eu aprendo mais com esses 3 meses de desenho do que provavelmente um ano inteiro desenhando, porque isso me forçou a me desafiar a fazer coisas diferentes que eu não quero fazer. Porque ser um ilustrador é diferente de ser um quadrinista. Você vai fazer muita coisa diferente. E a Você vai ter que ser criativo fora da caixinha nesse quesito. perceber minhas falhas e fraquezas e aprender com isso. Porque eu acho que você tem essas ideias de que não pode fazer certas coisas, como se você tivesse que fazer isso primeiro. Mas eu sinto que o que é, apenas tente. Na pior das hipóteses, você falha. Eu realmente consideraria este mangá um fracasso. Tem muitos erros, tem muitas coisas que eu errei. Eu não publicaria este mangá, mas... O que é um fracasso de mangá? Ao meu ver, como editor, o fracasso de mangá é aquele em que você coloca tanta energia e pensamento, só que sem pensar, que é apenas mais uma etapa no seu processo de aprendizado. Você configura aquilo como a obra da sua vida, geralmente você tá no caminho do fracasso, sinceramente. Quando você não tá vivendo apenas aquilo, eu digo. Principalmente o autor independente e amador, ele já quer fazer seu próprio Naruto, ele já quer fazer sua obra definitiva. Cara, é experiência, né? Não é a primeira vez que você for fazer alguma coisa que você vai criar a obra da sua vida necessariamente. É uma construção. Cada palavra que você foi aprendendo quando você era pequenininho definiu com que hoje você possa se articular na hora de se expressar. É todo um processo. Independentemente disso, eu fiz. E posso olhar pra ele e ainda ficar meio orgulhoso dele. Mas sem mais delongas, quero mostrar o mangá pra vocês. Bora. Ok. O nome é Kao, né? Tem esse tracinho ali no finalzinho, que é pra alongar o som. Podem me silenciar, mas eu vou tagarelar. Ué, mas ali tá escrito Gao embaixo. Faltou os 2 tracinhos no K, né? Opa, vou ter que sem querer aí. Inevitavelmente, sou... Certo. Essa é a capa dele, entendi. Continuando aqui, deu um cortezinho. Então, título Gal. Percebi agora que diz vaca. Beleza. Gal. Não fomos longe. Fez a correção lá. Olha que interessante aqui. Ele não fez a divisão de calhas aqui, né? Tudo bem, tem mangás, por exemplo, shoujos, às vezes costumam ter uma calha completamente unida, né? Veja uma coisa interessante, pessoal, que ele não colocou exatamente uma definição da live zone, né? A zona viva, a zona de vida ali, e a zona morta, né? Dead zone. O que é isso, Ikeda? Vamos, por exemplo, pegar aqui o exemplo de Kinatos Magic, né? Ó, tá vendo que essa borda, tem uma bordinha aqui, em cima uma borda branca, né? Toda essa área aqui, ó, que eu tô passando o mouse agora, ó, toda essa área que eu tô passando o mouse, ela é chamada de Dead Zone, né?
você consegue ver que os diálogos eles não vão até esse canto. Né? Por que não vai? Primeiro porque tem a ver com a impressão do mangá, né? Porque para evitar que o conteúdo principal seja cortado, os autores eles costumam ter essa área aqui, em que eles não vão colocar nada de ultra importante, como diálogos, né? Rostos importantes aparecendo ali. Ou seja, o conteúdo principal, a dar a entender a cena, geralmente fica nessa zona mais chamada de live zone, né? Essa zona viva. E o resto aqui fica com conteúdo ou vazio, né? Fica todo em branco, ou um resto de desenho que não vai, enfim, jogar a experiência toda fora quando, se possivelmente for cortado ali, né? Até porque os olhos humanos, isso daqui é uma questão técnica do mangá que foi alavancada com o tempo, com décadas e décadas de existência da criação de mangá lá no Japão, certo? Que é o quê? O olho humano ele se concentra mais numa certa região, que é essa região aqui que eu tô apontando, mais nesse centro, certo? Então tudo que tá mais nas extremidades acaba sendo mais facilmente ignorado nesse quesito. Então é uma coisa que ele tá colocando o desenho até o final, né? Não tem problema deixar até o final, até porque ele não tá colocando diálogo aqui. Mas se tivesse conteúdo muito importante nos cantos, poderia ser um pouco complicado devido a tudo isso que eu acabei de comentar. Beleza? Imagino isso como um ambiente de anime, com ventos fortes. Ó, eu falei, ele tá imaginando o mangá como se fosse cenas sequenciais de filme, de anime, assim. Não tá pensando exatamente como um mangá. Ele tá pegando outra mídia na cabeça dele e tentando converter. Como se você tivesse toda a paisagem. Nossa, que som é esse, cara? Então você meio que se aproxima do garoto e ele fica quieto, como se tudo ficasse quieto por um segundo. Então começamos a andar. Eu cometi um erro aqui inicialmente. Queria ler dessa forma, mas acho que vai ser assim. Ó, interessante, porque ele pensou em fazer essa leitura assim, né? Com o segmento da direita pra esquerda. Com essa linha aqui. Isso aqui é uma coisa interessante mesmo que faz completo sentido pra narrativa visual, certo? E então vou fazer isso, embora tecnicamente eles devessem trocar de lugar. Então sim, eles estão andando. Temos um cenário épico. Aqui novamente, né? As calhas não estão tão bem distantes, né? A dinâmica delas tá muito parecida aqui. E tá todo o quadro meio que do mesmo tamanho. Ou seja, as coisas vão perdendo impacto devido à falta de hierarquia. Ele não tem rosto. Então ele está subindo. Ele está olhando para algo, uma bela vista. Novamente, eles devem trocar de lugar. Essa deveria ser a última coisa que você lê sobre isso, de qualquer forma. Então você Legal, isso aqui é uma double page. vê a página inteira. O duplo Lune. Gostei do desenho aqui, de como foi definido os planos aqui também. Bem interessante. E assim, então, eu imagino que seja como um artigo de 2 páginas, sabe? Era mais legal na minha cabeça, mas eu acho que a tonalidade meio que me confundiu um pouco. A diferença de planos devido à forma que está sendo colocado os níveis de escuridão ali no cenário, no fundo, né? No background. Enquanto foreground, né? O plano diferente, ele tá mais claro. Fica bem legal como uma ilustração mesmo, para ter essa separação de elementos, né? Isso aqui é algo que parece simples, mas, por exemplo, Samurai Hat, né? Samurai 8, do autor de Naruto, ele falhou muito nisso, né? O que fez com que as pessoas tivessem muita dificuldade de ler o mangá. E o que levou ao cancelamento na época. Mais caminhadas. Podemos ver o personagem principal com mais clareza pela primeira vez. Talvez não fosse... Então, geralmente é bacana que ele conseguisse apresentar melhor o visual, né? O personagem ele só tá jogado. Se eu fosse editorar, por exemplo, o PewDiePie nesse quesito seria de buscar tentar valorizar um pouco mais o visual do personagem. Embora alguns mangás que se focam muito mais em ambiência, eles podem querer não seguir padrões estéticos para chamar atenção visual para o personagem em si, né? Mas entra naquele problema que mangá é personagem. A gente sempre vai estar acompanhando sob os olhos de alguém, algum personagem, alguma experiência de alguém ali, enfim, que vai estar sendo contada. óbvio que era um menino até agora. Não sei, na verdade. E vemos que ele está se aproximando da cidade. Ainda não na cidade, mas ele está descendo as montanhas. E esta é a página, se você lembra, que eu disse que iria redesenhar. Não vou... Redesenhar, essa dublagem é engraçada. Poderia ter uma calha
pra separar um pouco melhor os elementos, sinceramente. Pra que a gente pudesse ler isso aqui horizontalmente, né? Já que é um segmento, assim. Vou fazer isso. Não vai acontecer. Tem alguma utilidade, mas eu provavelmente poderia cortar. Olha que interessante, né? Essas duas cenas, elas meio que estão dizendo a mesma coisa, né? Foi muito uma questão de, eu tô vendo essa sequência de imagens na minha cabeça, eu quis transportar aqui. Mas é meio que o que o japonês chama de motainai, é um desperdício, né? É um tipo de desperdício isso daqui. Até, ó, é o mesmo tamanho que eles estão mais ou menos, né? Eles não estão acrescentando em alguma coisa pra informação geral da página. Enfim. Isso, na verdade. Ainda parece bom. Ele caminha até Em alguns momentos, inclusive, eu não sei qual que é mais a leitura. Algumas páginas parece que, como ele tava falando, parecia mais leitura da direita pra esquerda. Essa que parece que é da esquerda pra direita, porque ele tá de frente aqui pro laguinho, né? Pro riozinho. Pro córrego, sei lá. Aí ele bota o pé aqui, aí aqui ele começa a andar. Tipo, tá meio estranho, sinceramente, algumas páginas. Poderia cortar isso, na verdade. Ainda parece bom. Ele caminha até as muralhas da cidade. Ele deveria estar mais molhado aqui, eu acho. Isso que você pode fazer. Eu realmente gosto do contraste aqui, do claro e escuro entrando. Olha que ficou muito legal. Essa é a parte interna da cidade. Eu redesenhei isso várias vezes e estou muito feliz É pra ser desse tamanho? por ter feito isso, porque sinto que tô lá com o garoto olhando pra isso. Isso parece legal. Veja os cascos. Alguns cavaleiros estão chegando e temos uma foto rápida do garoto. Pra ser honesto, queria que essa página fosse assim. Acho que isso foi tão desnecessário. Isso aqui é legal. Ó, isso aqui é legal. É mostrar que tem alguma coisa nova acontecendo na cena, que vai chegar algum personagem, que vai chegar alguma coisa. Mas aqui seria muito melhor, sabe como? Em um final de página. Um final de página, um final de spread. Pra definir que, opa, algum acontecimento novo vai surgir, né? Isso chama atenção pra virada, chama atenção pro leitor querer continuar. Isso aqui é um gancho, né? Só que colocar um gancho aqui. Eu tô sentindo que tá faltando ganchos nesse mangá dele. De qualquer forma. E a primeira introdução ao nosso antagonista. Eu redesenhei Pô, se é uma grande introdução, seria interessante a gente ter o visual dele maior nesse quesito também, né? Nenhum personagem tá se destacando aqui. isso umas 4 vezes. Parece uma garota todas as vezes, mas então eu penso, não importa. Pode parecer uma garota, não importa. O antagonista tá olhando para o garoto, eles vivem aquele momento de contato visual, de um rosto vazio encarando outro vazio. Como que eu sei que eles estão se encarando? Seria bacana ter o rosto pra conseguir mostrar, né? Imagina o rosto do outro personagem aqui, olhando pra baixo, aí estaria o próprio protagonista aqui. Tá faltando formas de demonstrar as ideias dele. Ainda, como eu falei, quando o autor ele tá muito preso na ideia de as imagens passando como se fosse um filme, né? Ele não pensa no que define um quadrinho ser um quadrinho, ou no caso aqui um mangá ser um mangá, né? Porque o mangá ele utiliza de liberdades visuais e criativas que fomentam as ideias que ele quer passar, certo? E isso é usado para facilitar o entendimento do próprio leitor sobre a ideia que o autor tem, né? Eu encarando outro vazio. Tento redesenhar o rosto, então uso algo que não consigo desenhar, então fica sem rosto. O cavaleiro vai embora. Você meio que deveria ver algo acontecendo atrás do garoto, enquanto ele meio que olha pra ele e se vira. E nós vemos a pata. Nosso outro Aqui então, né? Então tá sendo da esquerda pra direita. personagem se mostra pela primeira vez. Finalmente teve um gancho pra virada, né? Certo? Legal que isso aqui foi um highlight frame, né? Um quadro de destaque. Legal. Que chama muita atenção por essa figura. Tem um contraste muito forte devido ao cenário ser todo em branco. E a concentração de tom escuro fica no meio. Legal, legal. Opa. Pela primeira vez. É que não tem nenhuma voz da dublagem. Surpresa, é um tigre. Então o tigre tá fazendo alguma coisa. O garoto está olhando pra ele. O garoto tá com o mesmo tamanho. As dois quadros aqui. Se ele colocasse, por exemplo, um zoom no rosto, daria um pouco mais de emoção pro personagem. A gente sempre tá vendo ele de longe. A gente tá longe do protagonista nesse quesito, né? Longe das emoções dele. Novamente a calha horizontal e vertical estão iguais aqui. Estamos seguindo em frente, então. Dongadong! Gun. Na verdade, gun não, é um gar. O caçador está de volta.
poderia ter um destaque maior no rosto aqui. É a segunda vez que a gente vê esse personagem, né? Apresentações de personagens são muito importantes, certo? Veja como até no próprio Kinatos Magic, as apresentações visuais, ó, bem grande o rosto, bem grande, né? Ok, esse daqui não aparece grande no primeiro contato, mas você vê que depois ele vai aparecendo maior o rosto dele para determinar o destaque que ele vai ter nas páginas ali, né? Olha quão interessante que é, inclusive, deixa eu tirar minha câmera aqui. Olha o quão interessante que é. Temos vários tamanhos diferentes de rosto. O maior tá sendo aqui do protagonista, a gente tá bem próximo dele. O segundo maior também é o protagonista. O terceiro já vem um cara que tá conversando com ele. E sempre com expressões muito distintas, né, para definir as emoções principais que estão rolando, o segmento de eventos que estão rolando, né? Só de olhar spread você já entende a movimentação emocional que tá tendo, mesmo sem ler, né? Por isso que é bacana sempre estar pensando por esse lado assim também. Vamos lá. Parecendo um macho dessa vez. Acertou em cheio. Um male, né? Entendi. Atira sua lança no tigre. O tigre fica tipo... Minha irmã fica tipo... O tigre parece estranhamente sexy. Eu fico tipo, ele não deveria parecer sexy. Ele deveria parecer bravo, irritado. Você é furry? Então o tigre deveria decolar. O garoto fica tipo, ok. Agarra o tigre. Em cima do tigre, o tigre fica tipo, mano. De novo, em cima do tigre. O tigre decola. Correndo pelas muralhas da cidade. É muito fofo, na verdade. Mas aqui tem, novamente, hierarquia, né? Nos dois quadros, primeiro que os dois quadros estão de tamanho bem semelhante, né? E os personagens aqui, eu conto até o tigre como personagem aqui, né? Eles estão em tamanhos muito iguais, se você olhar o tamanho do rosto aqui, o tamanho da cabeça, né? De ambos. É bem parecido, né? Nada se destaca quando tudo é igual. Talvez eu não odeie esse mangá. Eu meio que gosto disso. E então temos o mesmo de antes. Ó, novamente aquela ideia lá, né? Tudo de mesmo tamanho. Mas dessa vez é o caçador que tá meio congelado. Ele diz... E aí tá com um tsuzinho aqui, só que esse tsu ele fez um tamanho muito grande até. Então, em vez de estar né? Virou um etsu, né? Mas é isso. Nenhum segundo tigre vai sair. Spoilers. Eles saem pelo mesmo portão, se você lembra, e então correm pelo mesmo caminho, se você lembra, e... Então, de novo, garoto de cara branca, porque eu errei. Mas eles estão correndo pelos campos. Você entendeu. E então, estamos de volta. Novamente, as calhas muito iguais. Isso aqui é muito ocidental, sinceramente. Muito ocidental. Ao lago, o tigre tem uma ideia, pula no lago. Pra mostrar que o tigre teve uma ideia, seria bacana um zoom nele, né? Pra gente notar que ele percebeu alguma coisa. A ideia era que o tigre tivesse a ideia de se livrar do garoto, basicamente, mas os dois estavam se divertindo. Então o tigre percebeu que o garoto estava se divertindo. Estou explicando a história aqui, mas tanto faz. Então... Se você tem que explicar a história pro seu leitor, é porque você falhou, mas acontece, é normal. Ele tem outra ideia. De dar um pulo épico. Gostaria de ter um efeito sonoro aqui ou algo assim. Uma coisa que é comum em mangás, né? Ideia. Olha que interessante, ele vai dar um pulo pra você mostrar cada vez mais que aquele evento ele é importante, ele é forte. É interessante que você demonstre isso chamando a atenção, né? Novamente, hierarquia de informação. Já tem vídeo no canal sobre isso. Imagina, por exemplo, uma cena aqui, um quadro só das patas do tigre fixas no chão. Aí outro quadro agora do começo do pulo, né? Aí depois a gente vê finalmente a figura do tigre no ar. O mangá ele é feito mostrando etapas por etapas mesmo. É muito comum de HQs americanas, principalmente de heróis às vezes, de você acabar vendo cenas A e B, em vez de ter, por exemplo, uma transição entre o A e o B, né? Vai ser muito isso, aí depois aquilo. Já é o começo da ação, não é nem o começo da ação, é o antes e o depois, já, em vez de ter essas etapas, essa construção, né? Que é algo comum pra caramba nos mangás, ter essa construção, certo? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui foi correto. Mostrar o olho, o personagem reagir a alguma coisa, né? É o entre cenas.
Aqui tá faltando momentos assim, como por exemplo isso que eu falei do tigre se preparando pra pular, né? Te dá um pulo épico. Gostaria de ter um efeito sonoro aqui ou algo assim. Mas acho que temos o barco. O do. Então temos essa cena épica no céu. Vai! Se você cresceu na Suécia nos mesmos anos que eu, Aqui é um caô, né? Não é nem gaô porque faltou os 2 tracinhos aí. então talvez você não seja essa referência ou porquê, mas... De qualquer forma, o garoto, tipo, uau, as terras do tigre, tem essa visão épica da lua. Eu imagino isso tão cedo que é Olha que legal o contraste. Ficou interessante o contraste visual com a retícula aqui. E o branco da lua. bem engraçado ver agora. Eu pensei que seria legal com um tigre na frente da lua. Todo mundo adora isso. Sim, ele está voltando e vemos que está mais por agora. E os dois estão felizes. E estamos de volta ao rio. Se eles estão felizes, é interessante novamente, né? Pra gente se aproximar cada vez mais dos personagens, que é o que compõe o mangá, né? É interessante a gente se aproximar deles. A gente tá vendo eles muito de mesmos tamanhos durante as páginas, né? Sempre de longe. Isso desconecta. E os dois estão felizes. E estamos de volta ao rio. Pela terceira vez. Para descansar um pouco. O tigre está cansado depois de uma longa noite. Agora Olha que bacana. Fez a mão se aproximando, né? Começar uma ação ali. Aí demonstra ela começando. consegue aproveitar apenas um momento. Em vez de já ser o resultado, que é aquele quadro ali de baixo. Ficar em silêncio, acariciando o pelo. E... Ó, em vez de já ser esse resultado aqui. Então isso é uma virada de página. Ou que o caçador está. Aqui seria interessante, por exemplo, imagina o personagem notando, né, que tem alguma coisa que vai acontecer. Já deixa essa preparação. Ué. Vemos que o caçador está de volta. O tigre foi perfurado. O caçador vai para a matança. Matou o tigre, beleza. Ó que bacana, isso aqui ele fez uma coisa bem interessante. Que é como aqui tava uma área muito escura visualmente, né, em tons escuros, tanto do preto quanto desse grayscale que ele tacou. Aqui embaixo ele deixou um alto contraste puro do branco em volta e centralizado os tons mais escuros da própria linha, né, para gerar esse foco visual centralizado, né. Bem interessante. Até calhou bem a própria calha aqui, vertical, para jogar para baixo o olhar. Interessante, mas bacana. Gostei dessa página, realmente. Nossa, eu tô incomodado com esse silêncio. Calma aí, deixa eu ver se no inglês ele falou alguma coisa. Não? Ok. Ok, só o silêncio mesmo. O garoto voltou lá para o local de início. E agora um gatinho ali. Esse kanji aqui é do quê? Isso aqui? Não. É disso aqui. Ah, não sei. Deixa eu voltar aqui a dublagem automática. Gostei dessas nuvens aqui, ó. Olha o contraste que ficou. Da aplicação da retícula. Ficou bem raspado aqui. Legal. Saquei. Cara, o que aconteceu? Eu tenho trabalhado muito e estou cansado. Gostei da intenção do mangá. A história tem uma intenção boa. Mas é bacana se pudesse ter um pouco mais de um lado técnico para valorizar alguns pontos, certo? O lado técnico do mangá, quando a gente fala, né? No lado editorial, de passar por uma triagem e tudo mais, é para que aquilo fique muito mais claro ao leitor. Aqui a gente teve o próprio autor falando da intenção dele diretamente para você, né? Mas a gente tem que pensar que a partir do momento que você lança um mangá,
ele não é mais seu, ele tá pra fora no mundo, né, digamos assim. E você não vai estar lá pra estar explicando ele toda hora. Então a intenção tem que ser sempre clara, através das sprites, através de o que tá acontecendo, quais os eventos, qual que é o ritmo da história e tudo mais. História. Espero que vocês tenham gostado. Foi um projeto muito divertido e estou feliz que acabou. A última coisa, quando eu fiz minha turnê de anime, recebi críticas de um profissional sobre minha arte e o feedback deles foi: você terminou seu desenho, então está bom. E eu ri e pensei internamente, isso não é feedback, é só alguma coisa. É claro que é feedback. Termine o que você vai começar aí. Mas, na verdade, estou super orgulhoso de ter realmente concluído este projeto. É uma tentativa amadora de fazer um mangá. Tem tantos problemas, erros e peculiaridades e coisas estranhas e muitas semelhanças com meus ídolos e todas as coisas. Tipo, mas ainda tô orgulhoso de mim mesmo por ter concluído. Sabe, tô tentando pensar positivo aqui, um final positivo pra isso. Espero que tenham gostado. No próximo. Acabou então? Então é o seguinte, criei o Odysseus porque... Aqui o resto é anúncio dele. Enfim, se inscreva no canal aí. Depois posso soltar mais vídeos reagindo a conteúdo de outras pessoas desenhando mangá, aprendendo a fazer mangá e afins, né? É isso aí, tamo junto. Valeu.